Olá a todos, meu nome é Marcelo, então dando continuidade ao curso de Termodinâmica Básica, na aula de hoje a gente vai ver sobre pressão, temperatura e alguma coisa sobre instrumentos de medição. Lembrando então as três propriedades fundamentais da termodinâmica, são a pressão, temperatura e volume. Bom, para que a gente consiga monitorar ou projetar um determinado sistema, um determinado equipamento, a gente precisa medir essas propriedades. Para fazer a medição, a gente precisa então de instrumentos de medição. Então, uma definição mais geral de instrumentação é o desenvolvimento ou o uso de instrumentos de medição para observar, monitorar ou controlar processos. Os instrumentos são dispositivos que medem as grandezas físicas, como por exemplo vazão, pressão, temperatura, nível. Basicamente, um instrumento de medição ele é um conjunto de uma composição ou um conjunto de um sensor mais um transdutor. O sensor é o dispositivo que detecta ou que sente a grandeza física e reage a ela de uma determinada maneira. E o transdutor é o dispositivo que converte a informação sentida pelo sensor em um sinal detectável, que pode ser um sinal então elétrico, mecânico ou óptico. Aqui pegando um exemplo então de um termômetro de bulbo, então o sensor desse instrumento é o fluido que ele tem no bulbo, então quem sente a diferença de temperatura com o meio que está sendo medido é o fluido, é o líquido que está nesse bulbo. Esse líquido ele reage de uma determinada maneira conforme a temperatura que está sendo medida. Então, se for uma temperatura mais alta, ele vai dilatar, se for uma temperatura mais baixa, ele vai contrair. Então, ele vai ter uma variação de volume. A reação que esse sensor vai produzir vai ser uma variação de volume. Essa variação de volume ela é direcionada para dentro desse tubo vertical, que funciona como transdutor. Então, esse tubo vertical ele converte essa variação de volume em uma variação de altura, que pode ser lida então com o auxílio de uma escala apropriada. Bom, e para a gente realizar qualquer medida, a gente precisa trabalhar com algum sistema de unidades, a gente precisa de unidades de referência. Grandezas físicas, então são todas as características do sistema que podem ser medidas. Então, basicamente, qualquer coisa que a gente consiga medir e atribuir um valor numérico, a gente pode tratar como uma grandeza física. Bom, essas grandezas físicas, a gente pode dividir elas em dimensões fundamentais, ou dimensões primárias, e dimensões derivadas. Então, as dimensões fundamentais, elas são definidas pelo sistema de unidades. Então, cada sistema de unidade define o seu conjunto de dimensões fundamentais. Alguns exemplos são o comprimento, a massa, o tempo e temperatura. E as dimensões derivadas, então, são obtidas a partir das dimensões fundamentais. Então, como, por exemplo, a área, o volume, velocidade. Então, elas não são medidas diretamente, elas são determinadas a partir das unidades fundamentais. Pegando ali, por exemplo, a área, a gente pensando, por exemplo, um quadrado, a gente mede as dimensões do lado, um quadrado ou um retângulo, a gente mede as dimensões dos dois lados e multiplicando essas duas dimensões, a gente tem a área da figura, né? Bom, e as unidades, então, são as magnitudes que são atribuídas às grandezas físicas. Então, basicamente, elas são a referência, o tamanho de referência que a gente vai utilizar para medir cada uma das grandezas físicas, né? Então, atualmente a gente tem os três sistemas de unidades mais utilizados atualmente são o sistema internacional, o sistema inglês e o sistema métrico. Bom, aqui pegando como exemplo o sistema internacional, então as grandezas fundamentais do sistema internacional são o comprimento, a massa, o tempo, a corrente elétrica, a temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. As mais comuns que a gente vai encontrar no nosso dia a dia ali vão ser o comprimento, a massa, o tempo e a temperatura, né? Bom, no sistema internacional, a unidade de medida do comprimento é o metro, mas na prática geralmente a gente utiliza subdivisões como, por exemplo, centímetro ou milímetro, mas também é bastante comum a gente utilizar, em algumas aplicações específicas, trabalhar com sistema inglês. Então, por exemplo, unidades como polegadas ou pés, né? Então, em algumas situações a gente precisa fazer alguma conversão de uma unidade para outra, né? Mas o padrão, pelo menos no Brasil, é que se busque trabalhar sempre com um sistema internacional, né? Uma outra grandeza física, onde a gente encontra bastante variação, ou sistemas diferentes de unidades na prática, é a pressão. Então, a unidade de pressão no sistema internacional é o Pascal. Mas na prática, geralmente, como é uma unidade bastante pequena para a maior parte dos processos, né, geralmente na prática se trabalha com ou quilopascal ou megapascal, ou também se utiliza, por exemplo, o bar ou ATM, mas também é bastante comum a gente encontrar em muitas aplicações o sistema inglês, como o PSI ou a libra-força, e também o sistema métrico com o quilograma-força por centímetro quadrado, né? Bom, a primeira propriedade que a gente vai analisar aqui vai ser a temperatura.
E a primeira distinção que a gente precisa fazer, então, temperatura é diferente de calor e frio. Bom, frio e calor são sensações fisiológicas, a gente pode dizer que são expressões qualitativas do nível de temperatura. Em todas as aplicações práticas, não é suficiente a gente saber se está mais quente ou mais frio, a gente precisa da temperatura exata para que a gente consiga monitorar ou controlar um determinado processo. Uma forma mais geral da gente definir temperatura é como a medida da energia interna de um sistema. De um ponto de vista mais, digamos, científico, a gente pode dizer que a temperatura seria uma medida do movimento, da vibração dos átomos ou moléculas que compõem a matéria. Então, se a gente analisar a matéria, olhasse para ela num nível microscópico, a gente veria que os átomos ou moléculas eles têm movimentos de translação, de rotação ou de vibração. Então, a temperatura seria uma medida da intensidade desses movimentos. Uma matéria que esteja mais quente, ela vai ter os átomos vão ter movimentos mais intensos e se ela estiver mais fria, ela vai ter movimentos menos intensos. Mas como a gente não lida com a matéria ou com os processos no nível microscópico, ou pelo menos na grande maioria dos problemas industriais ou práticos que a gente encontra, a gente vai tratar a temperatura como uma medida da energia interna do sistema. O conjunto de todas as formas microscópicas de energia, a gente vai chamar de energia interna, e a temperatura, então, é a propriedade que vai informar, ou que vai dar uma medida dessa energia interna do sistema. Bom, e para a gente medir a temperatura, então, a gente precisa utilizar algum instrumento, nesse caso, um dos primeiros instrumentos que foi utilizado para medição de temperatura é o termômetro, e esse termômetro vai utilizar uma determinada escala para que a gente consiga fazer, então, a leitura da temperatura. Um dos primeiros termômetros de primeira escala de temperatura que foi desenvolvida foi a escala Fahrenheit e posteriormente então a escala Celsius. Atualmente a escala Celsius é a mais utilizada porque ela tem algumas características que fazem ela ter uma aplicação mais universal. Bom, como a gente viu anteriormente, então o termômetro é um instrumento que transforma uma variação de volume em uma variação de altura de coluna de líquido dentro de um tubo, e para a gente fazer a leitura de temperatura a gente utiliza uma escala. A escala Celsius, ela é definida então ela é calibrada ou definida com 2 pontos de referência. O primeiro ponto é o zero da escala, é o ponto de congelamento da água, e o outro ponto da escala, então é o valor de 100, que é o ponto de ebulição da água. Então, com esses 2 pontos, que são facilmente reproduzíveis, a gente consegue fazer a calibração desse instrumento. Então a gente consegue ter mesmo em uma situação que se tenha que substituir um instrumento, se consegue ter sempre a mesma leitura de temperatura. Bom, um termômetro é um instrumento bastante sensível para a gente utilizar ele em processos industriais, então atualmente se utilizam outros tipos de sensores. Um dos mais utilizados ali é a termoresistência, conhecido como PT100. Então o princípio de funcionamento é a resistência elétrica desse sensor varia com a temperatura, e a variação dessa resistência elétrica então é convertida em variação de temperatura e lida em um display, né? Um outro tipo de instrumento também bastante utilizado, geralmente quando se tem temperaturas mais elevadas ou quando se precisa de uma inércia menor, uma resposta mais rápida, é o termopar. Então também o termopar são 2 fios de materiais diferentes unidos nas pontas. Quando se aplica uma diferença de temperatura nas pontas, ele produz uma corrente elétrica nesse circuito e o sistema mede então essa corrente elétrica e transforma em uma diferença de temperatura. Bom, uma outra escala de temperatura que não é comum a gente utilizar na prática, mas é bastante importante em alguns cálculos, é a escala Kelvin, que a gente chama de escala absoluta. Então, basicamente a diferença entre a escala Kelvin e a escala Celsius é onde a gente coloca o zero da escala. Na escala Celsius, o zero da escala está no ponto de congelamento da água, e aí na escala Kelvin, o zero da escala Kelvin é o que a gente chama de zero absoluto, então seria a temperatura mais baixa que pode ser atingida, né? Então, a escala Kelvin e Celsius, elas têm a mesma divisão, então uma variação de 1 grau Celsius equivale a uma variação de 1 grau Kelvin, então basicamente só o que muda é aonde começa cada uma das 2 escalas, né? E depois a outra escala, Fahrenheit, mas não é muito comum a gente trabalhar com ela, mas muitos aparelhos têm a opção de trabalhar com outras escalas, então a gente pode configurar para essa escala Fahrenheit. A conversão de temperaturas de Celsius para Fahrenheit é um pouco mais difícil porque o intervalo, a divisão da escala é diferente, mas a gente tem equações que se pode fazer a conversão de uma para outra. Bom, aqui termina então a segunda aula, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.